Em abril de 1988, a Petrobras noticiou a descoberta de grandes campos de petróleo no litoral próximo de Santa Catarina. Localizados a cerca de 150 quilômetros da costa, na altura das cidades catarinenses de Itajaí e São Francisco do Sul, os campos de Tubarão, Estrela do Mar, Curau, Caravela e Caravela do Sul possuíam grande capacidade de produção. Na época, o IBGE definiu a divisa marítima entre Santa Catarina e Paraná, estabelecendo que os royalties desses campos deveriam ser pagos ao Paraná. Desde então, Santa Catarina trava disputa para redefinir os limites marítimos estaduais para efeito do pagamento dos royalties decorrentes da exploração de petróleo e gás no litoral. Royalties são recursos pagos aos estados para compensar os investimentos em infraestrutura e também eventuais impactos ambientais. Inspirados no direito internacional, em especial na Convenção sobre o Direito do Mar, os critérios para a definição do mar territorial que compete a cada estado brasileiro para pagamento de royalties foram definidos pela Lei 7.525, regulamentada pelo Decreto 93.189, ambos de 1986. Essas normas, além de definir os critérios a serem utilizados, atribuíram ao IBGE a tarefa de traçar as linhas de projeção marítima das divisas estaduais. Foram 2 os critérios previstos na legislação. O primeiro critério, que se aplica à maior parte do litoral brasileiro, prevê que, tomando como referência a linha de baixa mar das cartas náuticas, sejam projetadas linhas a partir de um ângulo de 90 graus até o bordo externo da plataforma continental, situado a 200 milhas marítimas do litoral. Por outro lado, há também um segundo critério. Nos trechos em que o litoral brasileiro apresenta reentrâncias profundas e saliências, ou onde exista uma série de ilhas ao longo da costa, não é possível utilizar o critério das linhas de baixa mar. Esse critério não representaria de modo fidedigno o desenho irregular do litoral. Para esses casos, a legislação prevê um método conhecido como linhas de bases retas, ligando pontos apropriados. Os pontos apropriados são coordenadas geográficas representativas do desenho do litoral, utilizadas para traçar uma linha de base reta, a partir da qual, em ângulo de 90 graus, será traçada a projetante da divisa marítima dos estados. Os pontos apropriados foram definidos no Decreto 1290, de 1994, baseado em um estudo técnico da Marinha do Brasil. No caso do Paraná, que possui o litoral com reentrâncias profundas, como as baías de Paranaguá e Guaratuba, e uma série de ilhas, como a Ilha do Mel, Figueira e Currais, entre outras, deveria ser aplicado o segundo critério previsto na legislação. Ligando os pontos apropriados, se formam as linhas de bases retas. É a partir dessas linhas de bases retas que se traça a linha ortogonal, que demarcará a divisa marítima entre os estados. Assim, é a aplicação correta do critério legal para o caso do Paraná. O que Santa Catarina discute no Supremo Tribunal Federal é o fato de que os critérios fixados na lei foram totalmente ignorados pelo IBGE quando traçou as divisas marítimas entre Santa Catarina e Paraná. Por considerar que o estado do Paraná deveria ter ao menos um ponto de projeção de seus limites marítimos até o bordo externo da plataforma continental, o que não ocorreria com a aplicação do critério legal, o IBGE desenvolveu uma solução exclusiva para o caso. Para tanto, identificou os limites territoriais de São Paulo e Paraná ao norte e de Paraná e Santa Catarina ao sul, e unindo estes pontos formou uma reta. Localizou o meio desta reta e fez uma projeção até 200 milhas. Por fim, uniu este ponto com as extremidades da reta. O triângulo que se formou foi a definição que o IBGE adotou. Houve, assim, uma significativa redução das áreas de Santa Catarina e de São Paulo. É visível a diferença entre os critérios. Vamos mostrar mais uma vez. Este é o critério legal e esta é a solução do IBGE. As consequências são evidentes. Aqui estão localizados os campos de petróleo. Assim, os campos de petróleo que deveriam corresponder ao estado de Santa Catarina passaram a se situar em área marítima do Paraná, que ao longo desses anos tem recebido os royalties da exploração na região.
Em razão dessa controvérsia, o estado de Santa Catarina, em 1991, ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação contra o IBGE, Paraná e São Paulo, contestando o critério adotado pelo IBGE. É a ação civil originária 444, cujo relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. No curso do processo, a perícia técnica feita por especialistas indicados por todos os envolvidos concluiu que o IBGE não adotou, como previsto pela lei, linhas de bases apoiadas em pontos apropriados, nem cartas náuticas em escala adequada, e não usou o conceito de limites de plataforma definidos pelo Decreto nº 93.189. Usou critérios arbitrários para lançar linhas de bases. E o parecer do então Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, foi muito claro. Assim, evidencia-se a ilegalidade do critério adotado pelo IBGE para a definição da projeção dos limites interestaduais marítimos relativos ao estado do Paraná, em franco prejuízo ao estado de Santa Catarina, uma vez que o pagamento de royalties pela exploração dos poços localizados nas áreas em conflito está sendo realizado ao primeiro, quando, na verdade, deveriam ser feitos ao último. Em 2004, o processo já estava pronto para julgamento, porém os réus defenderam que a edição do Decreto 4.983 daquele mesmo ano poderia alterar as conclusões da perícia. No entanto, nem esse decreto, nem o Decreto 8.400 de 2015 trazem repercussões práticas para a controvérsia, porque não fixaram pontos apropriados no litoral paranaense e, por consequência, não retrataram a realidade geográfica do estado. O processo está atualmente concluso com o ministro relator. Os royalties em disputa são originários da exploração de petróleo e gás dos campos localizados na costa. O valor exato pago ao estado do Paraná ainda é impreciso. Ele depende de um levantamento detalhado junto à Petrobras e à Agência Nacional do Petróleo. Contudo, com base em valores aproximados, pode superar 300 milhões de reais. O prejuízo de Santa Catarina pode ser ainda maior. Royalties expressivos serão gerados por novas reservas descobertas na área, bem como em decorrência dos avanços tecnológicos que permitem explorar em águas profundas. Assim, diante da perícia técnica favorável a Santa Catarina e do parecer do Procurador-Geral da República, que reconhece as razões do Estado, há por parte dos catarinenses uma enorme expectativa de que seu direito seja reconhecido e que a ação seja julgada procedente.